9 de dezembro de 2020. Cumprimento os advogados presentes, Carolina Lima, Ministério Público, a pessoa do doutor Alexandre Lipo João, demais desembargadores presentes. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência, doutora Aline, nossa secretária de plenário, doutor Juarez, que é o nosso organizador da sessão, né? Também aproveito para cumprimentar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, internet, né, Facebook, Twitter, etc. Quero também aproveitar a ocasião para cumprimentar a todos que estão presentes aqui, também extensivo aos demais servidores e estagiários da Justiça Militar, pelo Dia da Justiça, né, comemorado no dia 8 de dezembro, ontem, portanto. Então, cumprimento Vossas Excelências, demais serventuários e também estagiários da Justiça Militar, especialmente. É um momento de muita reflexão quando comemoramos, né, um aniversário, porque, de fato, o Poder Judiciário tem, sim, demonstrado extrema capacidade, né, de adequação aos novos tempos, sejam eles em função da pandemia, sejam eles em função do avanço que a sociedade necessita, né? Portanto, importante salientar não só os magistrados, né, servidores da justiça, mas também o Ministério Público, a advocacia, que são órgãos e instituições extremamente necessárias, né, à persecução, enfim, à busca da justiça e do direito, né? Então, a preservação do direito. Então, quero, nesse momento, agradecer e cumprimentar a todos, né, de uma maneira muito fraterna e efusiva, porque, sim, a justiça brasileira merece ser reconhecida, é reconhecida pela sociedade como uma instituição extremamente dedicada, né, aos interesses sociais. Portanto, meus cumprimentos a todos aqueles que fazem da sua vida um sacerdócio em prol da justiça. Dito isso, então, de imediato eu relembro aqui, né, que quaisquer problemas técnicos que porventura tenhamos, eu peço que contate aí o nosso organizador, o Trem Juarez, pelo chat ou pelo telefone que foi disponibilizado ali por ocasião do e-mail. Peço assessorias demais interessados na sessão que, se possível, acompanhem pela rede social, pelo Facebook, está transmitindo aí, também registrar que fica gravado no YouTube. Também peço que mantenham os microfones fechados, né, eventualmente as câmeras, para melhorar o sinal. Informo também que a sessão está sendo gravada e desejo uma boa sessão a todos, né, para que a gente tenha aí um bom trabalho na tarde de hoje. De imediato, então, eu passo apregou, né, o processo habeas corpus civil número 009002752029210000, impetrante o Dr. Márcio de Matos Barcelos, autoridade coatora do Estado do Rio Grande do Sul, primeiro BPM, paciente soldado Rodrigo Dupont, interessado no Estado do Rio Grande do Sul, relator desembargador militar Maria Emília Moura da Silva, procuradora do Estado, doutora Carolina Oliveira de Lima, o qual está com vistas ao eminente decano da nossa corte, vice-presidente, desembargador coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues, a quem de imediato já passo a palavra. Vossa Excelência tem a palavra, coronel Maciel. Presidente, cumprimento os eminentes pares que ainda não havia cumprimentado, a doutora Maria Emília, a nossa procuradora de Estado, doutora Carolina, e eu acho que já cumprimentei, e o desembargador militar Coronel Mendes, eu já não havia cumprimentado anteriormente, faço meus cumprimentos agora. Senhor presidente, eu consulto a Vossa Excelência o seguinte, esse voto que eu fiz, eu voto para os 3 habeas, é o mesmo voto.
Então, eu Pois não. Suas Excelências e o eminente doutor procurador, doutor Alexandre, se pode ser considerado dessa forma. Sim, pode. Imagino que depois a gente vai ter que colher voto a voto, a decisão é a mesma para os três. Mas e a leitura deve ser repetida 3 vezes. Então. Eu acredito que a gente vai, eu não vejo necessidade, mas aí a gente vai ver se não avançar, porque nós vamos votar agora um incidente de inconstitucionalidade. Depois sim. Presidente, boa noite. Pois não, Fernando. Apregou os três, já foi Ah, votado, sim. e aí É que, lê uma vez e a decisão é para os três. tá bem, pode ser. Depois eu peço que a Aline separe lá no EPROC, então Tá. fica mais fácil. Né? Claro. É que nós temos, só para esclarecer aqui a dinâmica, nós vamos votar, então, incidente de inconstitucionalidade, ao qual eu vou externar voto em função do regimento. Depois nós temos um voto na preliminar, de conhecimento do Ministério Público, e depois o mérito com relação ao pedido de habeas corpus propriamente dito. Então, só para esclarecer, porque a gente inverteu, né, no caso, eu pedi a inversão, porque caso tenha, não há necessidade de eu votar nos demais votos, né, no incidente, conforme o regimento. Então, Presidente, senhor me pois não, permite? pois não, doutora Maria. Acho que em razão da matéria não é possível apregoar os três, mas aí eu entendo que há um prejuízo aos processos, aos hábitos do desembargador Brum. Porque, veja bem, eu li o meu voto, repeti a leitura do voto, conforme nós havíamos acordado numa outra sessão, que possibilitaria, após a leitura do meu voto, a declaração do voto vista do desembargador Amilcar e, sucessivamente, sustentação, se houvesse interesse, etc. Inclusive, manifestação do MP. Eu acho que, apregoando os três, a gente está suprimindo a oportunidade do desembargador Brum, a não ser que ele abra mão disso, de manifestar o voto dele, porque, ainda que seja uma matéria de conhecimento, ele tem os fundamentos dele no voto dele, né? Penso eu. É a minha... Já lhe passo a palavra, doutora Milka, já lhe passo a palavra. Só dizer que o doutor Brum já leu o voto dele anteriormente, mas de qualquer forma... Mas não na sessão de videoconferência? Sim, já votei. Sim. Leu? Sim. então me perdoe, desembargador. Desculpa, eu entendi que não. Não, eu não tinha lembrança disso, eu não tinha lembrança. Desculpa, então. Não, mas é importante... Foi uma intervenção desnecessária. Então, negativo, eu discordo, desculpe, mas é realmente importante a sua intervenção, porque... Eu não recordava, desculpa. O fato é isso. Doutora Milka. Só uma dúvida aí, Vossa Excelência falou que seria agora o desembargador Maciel vai falar o incidente, né, o voto dele, depois nós votaríamos pela preliminar de conhecimento, mas me parece que se não conhecer não dá para analisar nenhum tipo de inconstitucionalidade. Eu acho que, não sei se eu ouvi mal, talvez tenha ouvido mal, mas o conhecimento já está superado, porque senão não poderia nem estar havendo debate sobre constitucionalidade ou não da lei, né? Não dá para debater sem conhecer o habeas, minha opinião. Assim, na verdade, naquela ocasião, como esse processo já está aí há um tempo, né? Naquela ocasião, eu solicitei que a gente deixasse, né, de analisar o processo de conhecimento, haja vista que eu iria votar no incidente. Mas eu também concordo com a Excelência que me parece, aliás, o próprio Ministério Público pediu que fosse conhecido, né? E pelos votos já externados, me parece que já está do aceite de todos os desembargadores, né? Até porque praticamente todos já votaram, em conhecer do habeas corpus. Né? Então, acho que podemos superar essa questão e depois a gente acerta na ata, né? Se todos concordarem. Né? Com certeza. Isso pode ser assim. Tá ótimo. E com relação àquela questão da doutora Maria Emília, o pessoal já esclareceu, então. Não sei se... então eu poderia apregoar, né, os demais processos,
né? Para que fique claro, para registrar também, que se trata de 3 habeas corpus. Então, o primeiro já foi apregoado, eu passo a apregoar o segundo, o habeas corpus, da relatoria do desembargador Coronel Brum, é o 0090-003 60-2020-921-0000, o impetrante Dr. Márcio de Matos Barcelos, autoridade com a autoridade militar, e aí o segundo regimento de polícia montada, paciente soldado Emerson Reis de Matos, interessado no Estado do Rio Grande do Sul, relator desembargador militar Sérgio Antônio Verde Brum, procuradora do Estado, doutora Carolina Oliveira de Lima. E o terceiro habeas, que trata da mesma questão, é o habeas corpus civil 0090-0530-2029-21-0000. Impetrantes, Dr. Márcio César Marques Machado e Maurício Peçanha Machado. Autoridade coatora, Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 6º Regimento de Polícia Montada. Paciente, soldado Tel César Mota. Interessado no Estado do Rio Grande do Sul, relator, também o desembargador Brum, procurador do Estado, doutor Carolina de Lima. Então, apregoados os 3 processos, depois peço que a Secretaria de Plenário acerte isso junto ao sistema, né? E aí, então, a gente passa para a leitura do voto visto, então, agora sim, de Vossa Excelência, doutor Maciel. Obrigado, senhor presidente. O que nós estamos apreciando, então, senhor presidente, é um incidente de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né? Nós não estamos entrando no mérito aqui se é bom ou se é ruim. Nós temos que analisar exatamente isso aí, se é constitucional ou é inconstitucional. Exatamente por isso, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador, doutora Carolina, procuradora do Estado, solicitei vista dos autos em virtude da densidade dos votos exarados pelos eminentes pares. Preliminarmente, gostaria de parabenizar os eminentes colegas pelo brilhantismo da execução jurídica realizada, que resultou em votos com fundamentação ricas e esgotamento das teses jurídicas esgrimidas sobre a temática da inconstitucionalidade da Lei 13.967 de 2019, em especial sobre o artigo 2º, que teria retirado do regulamento disciplinar das polícias militares, no caso aqui da Brigada Militar, a previsão da imposição de penas privativas e restritivas de liberdade relativamente aos servidores militares estaduais. Muito pouco resta para falar sobre o assunto. Com efeito, tem-se da fundamentação apresentada pelo eminente desembargador militar Coronel Brum, que reconheceu vícios que culminaram com a inconstitucionalidade da prisão administrativa, ao argumento de que, aspas, desta forma, mesmo à margem da análise de outros vetores e respeitando as posições em contrário, tenho que a Lei Federal número 13.967 de 2019 é inconstitucional, tanto no aspecto formal quanto material, em especial pela ofensa aos artigos 5º, inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em leis. Artigo 42, parágrafo 1º e 142, parágrafo 3º, inciso 10. Competência legislativa. Artigo 144, inciso 5 e parágrafos 5º e 6º. Subordinação e competência estadual da Constituição da República Federativa do Brasil. Fechar aspas. Por outro lado, deparei-me com o solar voto exarado pela eminente desembargadora doutora Maria Emília, corroborado pelos fundamentos elucidantes do desembargador militar Amílcar, que estabeleceu, aspas, a Lei 13.967 de 19, considerada como norma geral que organiza regra as polícias militares, obviamente
é superveniente ao Decreto 43.245 de 2004 e, por isso mesmo, suspende a eficácia da norma estadual que lhe contrariar. Dito de outro modo, o artigo 2º da Lei Federal 13.967, que extinguiu sanções disciplinares restritivas e privativas de liberdade, suspendeu a eficácia do artigo 9º, inciso 13 e 4 do RDBM, detenção e prisão. Por fim, não será demasiado enfatizar que a Carta Estadual, em seu artigo 131, adverte que, aspas, a organização, o efetivo, o material bélico, as garantias de convocação e a mobilização da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão reguladas em lei complementar, observada a legislação federal, fato que encerra qualquer debate sobre a competência da União para editar a Lei 13.967 de 2019. Nesta quadra, parece claro que quando a Lei Federal número 13.967 de 2019 deu nova redação ao artigo 18 do Decreto 667/69 para extirpar do universo jurídico as sanções disciplinares de detenção e prisão, o resultado foi que houve modificação da natureza, da qualidade e da forma de execução das atuais sanções administrativas, assim como em relação às futuras punições disciplinares que, por evidente, não poderão guardar qualquer restrição à liberdade dos servidores militares estaduais. É esta retroação obrigatória, o princípio improrrogável que impede a administração não apenas de executar as sanções já definidas em decisão administrativa, mas, não menos importante, de considerar os efeitos dessas sanções banidas da vida funcional dos servidores militares dos Estados. Assim, em apregoando o Supremo Tribunal Federal que, em se tratando de norma penal mais benéfica ao réu, cumpre observar a retroação. Não há lógica jurídica admitir que as penas ou sanções extintas possam, mesmo assim, continuar espargindo efeitos na vida pessoal ou profissional dos militares dos Estados-membros. Fechar aspas. Assim, perante posições antagônicas, porém esteadas em alicerces jurídicos sólidos, que não me restou alternativa que não a de debruçar neste período a propósito de tudo que foi versado nos autos. As teses jurídicas estão exaustivamente assentadas nos autos com esgotamento da matéria, sendo que qualquer acréscimo jurídico seria despiciendo e prepotente da minha parte. Portanto, restou-me a possibilidade de acompanhar a posição jurídica que mais se moldou à hipótese dos autos. E, neste particular, advém consignar que, sabedor da relevância da medida para a manutenção da hierarquia e disciplina da tropa, pilar básico da corporação, não tenho total reserva com a medida adotada pelo legislador. Todavia, como o meu papel nesse momento é de membro do Poder Judiciário, mesmo discordando da medida, apenas compete a verificação positiva da norma posta em debate. Diante disso, data vênia, não encontrei em minha verificação jurídica qualquer vício, seja ele formal ou material, passível de declaração de inconstitucionalidade na via difusa. Como já empregado no voto condutor da desembargadora militar, doutora Maria Emília, aspas, note-se, por relevante que mesmo se entendendo que a competência dos Estados-membros para legislar sobre as normas gerais de organização de suas polícias militares seria concorrente, ainda assim, normas de mesma natureza, porém editadas pela União, suspenderiam imediatamente a eficácia das respectivas leis estaduais, como assevera o artigo 24, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. Fechar aspas. Sendo assim, renovando vênia as posições antagônicas, calcadas no voto condutor exarado pelo desembargador militar Coronel Brum, nos autos do processo número 09005-30-2020-921-000. Estou por acompanhar a posição externada pela desembargadora
doutora Maria Emília, e desembargador doutor Amilcar, estendendo o voto por similitude da matéria exclusivamente de direito aos demais feitos pautados por mim. Pelo exposto, pedindo a vênia daqueles que não concordam, voto por conceder a ordem de habeas corpus postulada pelo paciente, de modo a determinar a autoridade coatora que se abstém definitivamente de aplicar as sanções disciplinares estabelecidas frente à constitucionalidade da Lei nº 13.967, de 2019. É o meu modesto voto, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador, doutora procuradora do Estado. Obrigado, desembargador Coronel Maciel. Antes de abrir para a discussão, lembro Vossa Excelência, também aqueles que nos acompanham, que votou a desembargadora Maria Emília Moura da Silva, o desembargador Amilcar Fagundes Freitas Macedo, e agora o desembargador Maciel, que afastava o terminado de inconstitucionalidade da Lei Federal 13.967 de 2019, e os demais desembargadores, Coronel Bruno, Coronel Mendes e doutor Fernando, que acolhiam para declarar incidentalmente, no controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.967 de 19. Então, abro então para a discussão. Não estando inscrito para discutir, eu passo ao meu voto, com fulcro no artigo 9º, inciso 7º do regimento interno do nosso tribunal, quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.967 de 19. Então, trata-se de avaliação de inconstitucionalidade ou não da Lei Federal 13.967 de 19, que estabeleceu vedação à aplicação de medida restritiva e privativa de liberdade aos policiais e bombeiros militares estaduais. No julgar, a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.967 está cristalina, tanto no aspecto formal quanto material. Da leitura da referida lei, percebe-se que seu artigo 2º, qual altera o artigo 18 do Decreto-Lei 667 de 69, em especial o inciso 7, que veda a aplicação de sanções administrativas de penas restritivas ou privativas de liberdade aos policiais e bombeiros militares, contraria a Carta Magna, que vem, em seu artigo 5º, inciso 61, prevê a possibilidade de haver a prisão disciplinar para fim de preservar os princípios fundamentais do meio militar. Entendo que a lei federal, ora analisada, não pode tratar de forma diversa ou limitar o instituto da aplicação das medidas privativas restritivas de liberdades aos militares estaduais, eis que já contemplado na Constituição. Outro sim, a Lei Federal 13.967 de 2019 infringe, que dispõe outros artigos da Constituição, em especial o caput, parágrafo inciso do artigo 42, do 142 e do 144, todos da Constituição. A Constituição estabelece que a competência para legislar sobre matéria disciplinar dos policiais e bombeiros estaduais é dos estados e não da União, de que detém competências sobre normas gerais. O artigo 42, que dispõe que os policiais militares estaduais estão organizados com base na hierarquia e disciplina e determina que lei estadual trate daquelas matérias arroladas no 142, especial parágrafo 3º, inciso 10º, militares, e, aliás, com direitos, deveres, prerrogativas e outras situações especiais dos militares. E nelas estão inseridas aquelas concernentes à regulação das transgressões disciplinares. Assim, a lei federal que trata esses regramentos afronta, a meu juízo, trata mais uma vez, a Constituição. Ademais, ainda, a referida lei pretende dar tratamento diverso aos militares estaduais dos previstos para os militares das Forças Armadas, ao estabelecer a vedação das penas restritivas e privativas de liberdade somente no âmbito estadual, ferindo regra de simetria prevista no diploma constitucional. A Constituição, seus artigos 142 e 144, entre outros, preocupa-se com os mesmos princípios da hierarquia e disciplina para todos os militares, tanto das Forças Armadas quanto os militares estaduais, porque estabelece que as polícias militares e os corpos de bombeiros são forças auxiliares e reservas do Exército. Portanto, precisam do mesmo regramento e não se pode diferenciar entre a possibilidade de aplicar medida restritiva e privativa de liberdade aos militares das Forças
Armadas e impedir que tais medidas sejam aplicadas aos militares estaduais. Trago aqui excertos do parecer do promotor de justiça do Distrito Federal, Dr. Paulo Gomes de Souza Júnior, os autos do HC número 0703-706-32-2020, 070016, também destacado no voto do eminente desembargador militar coronel Sérgio Antônio Monteiro, que afirma, o digno promotor, que, abre aspas, não há qualquer diferenciação na norma constitucional entre os militares integrantes das Forças Armadas e os da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Não cabe à norma infraconstitucional relativizar a Constituição Federal e excluir os militares do âmbito estadual e distrital da possibilidade de prisões disciplinares, alterando substancialmente o militarismo ao impedir que se promova a punição de transgressão militar. Assim, a Lei 13.967 de 2019 está em evidente confronto com os fundamentos principiológicos da esfera militar. Fecha aspas. É disso que as polícias militares e corpos de bombeiros estaduais são regidos por estatutos próprios, os quais não destoam daquele que rege as Forças Armadas. E a hierarquia e disciplina são a base institucional e instrumentos imprescindíveis da manutenção das instituições militares, onde, por força constitucional, estão incluídos os militares estaduais. Reafirmo que não há como fazer diferenciação entre os militares da União e os militares dos Estados. Isso só seria possível por norma constitucional própria e como pretende a presente legislação federal. Eu acho importante aqui salientar isso que o governador decano, Coronel Maciel, relata, não se trata aqui de análise de mérito, né? Tanto é assim que já houve no nosso estado, lá nos anos de 2000, a retirada, inclusive por decreto, né, do governador à época, a retirada da prisão administrativa dos servidores da Brigada Militar, né? E, portanto, é possível, se for este o entendimento do governo do Estado, que o faça. Mas, nesse caso aqui, eu entendo, né, da máxima vez, que não pode o ente federado, ainda mais o Congresso Nacional, legislar sobre esse tema. Assim, voto por declarar especificamente no bojo judiciário das Cortes a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.967 de 19. Esse, então, é o meu voto, né, no HC, aliás, todos, né? Então, estou consultando, se algum magistrado gostaria de fazer alguma manifestação, passarei para a decisão. Sim. Eu gostaria de me manifestar, senhor presidente. Pois não, governador Coronel Mendes. Eu acho que é importante, né, afirmar na decisão que todos esses habeas aí que foram suspensas as prisões, né, que o comandante da brigada adote, e dos bombeiros, né, se for o caso, adote as providências quanto ao cumprimento urgente, na medida que a gente sabe que lá no RDBM fala nessa questão do cumprimento imediato da punição. E essa é a minha sugestão. Obrigado. Penso que na verdade, essa é uma questão do incidente, né? Depois, na questão de mérito, assim, aí a consequência, me parece que seria essa. Mas, doutora Milka. Senhor presidente, só para deixar colocada aqui a minha observação, no voto do nosso ilustre, eminente e muito querido decano, ele proferiu o voto e, no final, ele julgou o habeas. E me parece, quero crer, assim, com todas as vênias, né, que o julgamento do habeas depende da decisão de ser ou não inconstitucional a lei, que há pouco, com o voto de Vossa Excelência, ficou patenteado que a lei é constitucional. É inconstitucional. Então, foi declarada a inconstitucionalidade no modo difuso da lei por 4 votos a 3. Bom, o julgamento do habeas
ele agora ele me parece, com todas as vênias, né, e os entendimentos contrários, ele não pode ficar desatrelado à decisão da inconstitucionalidade, sob pena, porque nos habeas Vossa Excelência não vota, né? Como Vossa Excelência não vota nos habeas, nós corremos o risco de no habeas dar empate. Isso seria um cúmulo, né? Não pode acontecer isso. O habeas, na verdade, agora, ele tem que ser, já que foi declarada, ainda que Vossa Excelência ainda não apregoou o resultado, mas será declarada a inconstitucionalidade, modo difuso da norma, o habeas vai ter que ser julgado por unanimidade na esteira do voto da inconstitucionalidade. Como Vossa Excelência vai declarar daqui a pouco que a norma foi julgada inconstitucional por 4 votos a 3, na verdade, o julgamento do habeas vai ter que ser improcedente, né, ou não conceder a ordem por unanimidade, porque senão nós estaremos desrespeitando a decisão da maioria num processo, ainda que difuso, mas que decide a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, minha opinião. Não, mais uma vez eu agradeço a sua intervenção, até porque, né, eu esclareço aqui, principalmente para quem nos acompanha, em especial, porque aqui os magistrados já vêm discutindo esse tema há bastante tempo, sabem, os pedidos no habeas corpus é tão exclusivamente com base na lei, ou seja, não há nenhum outro pedido. Exatamente. Então, se nós estamos dizendo que a lei é inconstitucional, por óbvio, você tem está coberto de razão, porque, de fato, o único pedido que tem por parte dos advogados, né, dos pacientes, é esse, ou seja, que seja reconhecida a lei, né? Passou lá a inconstitucionalidade. Tem que julgar ou tem que dar o não conhecer por falta de... Não, eu penso que tem que julgar. Tem que julgar o habeas, mas o que o doutor Amilcar está chamando a atenção é de que, como o tribunal, agora por 4 a 3, que a lei é inconstitucional, incoerente, me parece que é isso, né? Seria incoerente, até para dizer o mínimo, nós acolhermos esse ou aquele. Não tem como acolher, só não sei se a... Eu até diria mais. O habeas está diante de uma impossibilidade jurídica. Aqui não dá para dizer, Fernando, não dá para dizer da impossibilidade sem conhecer do habeas. Que o habeas traz no seu bojo, inclusive foi levantada incidentalmente pelo Ministério Público, a questão da inconstitucionalidade, né, de ser constitucional ou não. Então não tem como se julgar o habeas sem conhecê-lo, né? Não tem como se declarar a inconstitucionalidade ou não sem conhecê-lo. Mas o que eu alerto agora para os senhores, né, com todas as vênias e, claro, respeitando eventual entendimento diverso, é que como o Pleno se reuniu e disse que a norma é inconstitucional, nenhum, de forma monocrática, e nem mesmo o Pleno, na sua formação total, pode, por exemplo, prover o habeas, porque aí estaria dando uma decisão contrária ao que o tribunal decidiu, reunido para discutir a inconstitucionalidade. Essa é a minha advertência só. Senhor presidente, na verdade, a posição final é exatamente porque eu acreditava constitucional, né? Então, a minha posição, considerando constitucional, é essa. Mas, pelo princípio do colegiado, eu tenho que me submeter aos demais eminentes pares. Né? Como disse eu, inclusive, doutor Marcel, também eu, a doutora Maria também. Presidente. Então, foi só por isso que eu fiz constar a minha posição no caso de constitucionalidade. A partir de agora, é o colegiado que manda. Presidente, em relação ao meu habeas, eu não posso falar pelos habeas do desembargador Brum, mas considerando que
pedido que, eu sei que é a mesma coisa, mas vou falar pelo meu habeas, não há nenhum motivo para eu ler o mérito, considerando que o mérito, lá em fevereiro, antes de ser arguida a inconstitucionalidade pelo doutor Fábio Costa Pereira, Já votou, já votou. ele abordava exatamente isso, a questão da... E não há nenhum outro pedido que não seja exclusivamente a suspensão da detenção pela aplicação da lei. Logo, eu não vejo sentido de ler, o mérito está, entre aspas, prejudicado, porque nós já decidimos na arguição. Sim. Exatamente. Doutor Bruno. Não há porquê. Senhor presidente, eminentes pares, já os tinha cumprimentado a todos, renovo. Eu acompanho o raciocínio do ilustre embargador Amilcar, inclusive na sessão anterior ele já tinha alertado o pleno a respeito dessa posição. De qualquer sorte, a situação hoje será concluída e eu vou manter a minha posição, obviamente, e a minha posição, vou respeitar a decisão do pleno, né, e vou denegar a ordem. Nesse sentido, o que eu queria dizer, reforçar essa alerta do desembargador Amilcar, que eu concordo. Também, só para esclarecer também, o desembargador Coronel Mendes, que isso é uma consequência, ou seja, a Brigada agora vai adotar, após publicação do acórdão, né, a Brigada vai adotar as providências necessárias, né? Então, de qualquer forma, eu vou colher os votos, né? Ou vou declarar, eu vou colher os votos, então, com relação ao habeas, se acompanham o Coronel Bruno na denegação da ordem, né? Fica mais claro e fica também registrado, né? Igualmente, os votos dos demais desembargadores. Então, o doutor Coronel Maciel. Eu sou, Marcelo. Considerando que o colegiado decidiu pela constitucionalidade da lei, só nos resta acompanhar o relator. Não tem outra posição. Só se for dar soco em faca de ponta. Coronel Bruno, então, Vossa Excelência. Liga o som. Internet, mas vamos ver. Senhor presidente, eminentes pares, eu já votei pelo incidentalmente do controle difuso, a inconstitucionalidade da lei 13.967 de 2019 e, consequentemente, no meu voto, caminhei para denegar a ordem de habeas corpus. Obrigado, desembargador. Eu voto para acolher o incidente de inconstitucionalidade da lei arguído pela PGE. E denega a ordem, denegando a ordem do habeas corpus. Isso. Ok, obrigado. Doutor Fernando. A inconstitucionalidade pela denegação da ordem acompanhando o voto. Obrigado. Doutor Amilcar. Senhor presidente, na mesma esteira do voto do nosso nobre decano, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da norma por controle difuso, eu também estou denegando a ordem, até porque o pedido, como bem disse a eminente relatora, o pedido se cinge exatamente à legalidade da norma que foi declarada inconstitucional. Estou denegando a ordem de habeas corpus também. Obrigado. Decisão, então. O tribunal, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar ministerial, mantendo o processamento e julgamento do feito com o habeas corpus. Por maioria, declarar incidentalmente no controle difuso a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.967 de 2019, esses desembargadores, relatora, doutora Maria Emília Moura da Silva, doutora Amilcar Fagundes Freitas Macedo e Antônio Carlos Maciel Rodrigues, que entendiam ser constitucional referido à lei. E, no mérito, denegar a ordem do vírus. Dito isso, então, creio que todos os três HCs tratavam do mesmo tema estão, então, assim, solucionados, coisa que acho que a nossa secretária de plenário
assente isso e lavra o acordo o eminente desembargador Coronel Sérgio Antônio Berdi Bruno. Ok? Inclusive o meu, né, presidente? Sim, inclusive o seu. E eu só lanço... Inclusive o seu. Né? Então, Tá bem. o Fernando? Senhor presidente, Pois não, doutor Amigo. só uma questão que me ocorreu agora, tanto no voto do decano como no voto da doutora Maria, que havia um julgamento de mérito, digamos assim, por conceder a ordem, agora tem que dar seria interessante dar uma ajustada nos votos, né? Para que não fique constando do acórdão eventual concessão da ordem. Na verdade, a ordem foi denegada. Então, esses votos que já foram proferidos precisam um pequeno ajuste ali para acompanhar o que foi decidido no controle difuso. Mas, desembargador, É uma sugestão, né? Desembargadora doutora Milka, eu só vou lançar o meu voto. Claro que eu vou ter que fazer um ajuste final dizendo que aquilo que eu reconhecia como constitucional, por decisão, vou fazer no final do voto, mas como voto, porque na realidade quem vai lavrar é o desembargador Brum. Ah, sim. Então, mas como a senhora declarou o voto, eu também vou declarar o meu, né? Eu vou ter que, no meu voto eu também, no final, eu estava concedendo a ordem, né? Mas agora tem que ajustar e denegar a ordem em razão do decidido no controle difuso. Mas na verdade, eu estou pensando em fazer, assim, na verdade, uma observação no final do voto, porque a fundamentação eu não posso... Sim, no final do voto, exatamente. Ela é conhecida, né? Tendo em vista que foi decidido no controle difuso, isso. Vai ter a posição, voto por denegar a ordem. Claro, não, é porque se não fosse observado isso, o que eu quero dizer assim, se não fosse observado isso, não teria sentido ter votado em constitucionalidade da norma, cada um votaria como quer. Então, já que foi decidido pela maioria que a norma é inconstitucional, nós temos que adequar o nosso julgamento de mérito ao que foi decidido na inconstitucionalidade. Isso. Ainda que se mantenha a fundamentação, né? Exatamente. Ainda que se mantenha a fundamentação pela constitucionalidade ou não, isso, exatamente. Não, sem dúvida, a questão do argumento, né, utilizado tanto no seu voto como nos demais, doutora Milka. O argumento é o da maioria, né? Voto da maioria. Mas de qualquer forma o argumento tem que permanecer, ou seja, sim, exatamente. Vai aparecer ambas manifestações, todas as manifestações. Na verdade. O argumento pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade permanece. Sim. O que vai ocorrer lá no final, só a denegação em função do resultado final. É uma retificação, na verdade, daquilo que estava previsto no seu voto, exatamente em função da decisão da maioria do pleno. Então, só esse detalhe que, cara, certamente o relator do acordo, que é o desembargador Guarabra, não vai fazê-lo. Então, mas quero agradecer e cumprimentar os magistrados e magistradas por todas as suas manifestações, enfim, e vou me permitir aqui, de fato, acho que o Coronel Maciel pegou muito bem, ou seja, não estamos julgando aqui mérito, né? Aliás, como eu disse no meu voto, né, eu particularmente participei de uma comissão que analisou em 2000, no ano de 2000, portanto já vão-se aí 20 anos, né, uma proposta de regulamento disciplinar que chamou-se regulamento do servidor militar, onde havia a exclusão desta punição, né, portanto, plenamente favorável à época, né, coordenada essa comissão pelo ouvidor à época, o doutor Luiz Goulart, que depois veio a falecer, afogado, uma morte violenta, enfim, tremendamente dramática, né, difícil, mas uma perda para a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, para toda a sociedade gaúcha. Mas, de fato, pela via que está posta hoje, e, aliás, uma questão que o próprio governo pode corrigir, se for assim esse entendimento. E mais, quero informar aqui, que recebi da assessoria do desembargador Brum, que o governador do estado do Rio de Janeiro protocolou uma ADI no Supremo sobre esse tema. Portanto,
logo ali o Supremo vai se manifestar sobre isso, inclusive pedido liminar, se eu tive condições de dar rapidamente uma olhada naquilo, naquela ADI, né, foi ontem isso. Então, certamente o Supremo vai se dizer, eu já declarei encerrada a sessão, estamos aqui num bate-papo informal, né? E quero, antes de, eu sei que Vossa Excelência está bem provocado, mas quero provocar mais dizendo que o tribunal, mais uma vez, exerce uma função que não é dele, né? Aquilo que Vossa Excelência tem muito dito, muito bem dito, entre aspas, aqui o ativismo judicial, né? Ou seja, nós acabamos decidindo na vacância, uma ação do governo do Estado, uma vacância da Assembleia Legislativa e, portanto, acaba esbarrando aqui nas nossas mãos, né, essa complexidade dessa decisão. Então, só queria, antes de passar a palavra, provocá-lo ainda mais, doutor, não sei que o senhor está motivado para fazer a fala e para nós nos brinda, né, com o seu conhecimento. Então, Vossa Excelência tem a palavra. É só para acrescentar aqui que eu acho que, se eu não estou equivocado, o doutor Brum também me passou essa DIA, né, que foi interposta pelo governador do estado do Rio de Janeiro, e o Supremo tem uma tradição, que não sei se vai continuar seguindo ou não, mas tinha, pelo menos, quando a gente estudava direito constitucional, enfim, o Supremo tem uma tradição de, quando ele não concede a liminar, ele não julga o mérito favorável ao pedinte, digamos assim. Quando ele concede a liminar, o final. Mas é que o Supremo agora tem decidido de forma tão heterogênea, vamos dizer assim, né, que hoje eu acho que essa máxima ela já não mais se observa, né? Hoje viu-se agora aí pela essa decisão que do texto claro, me parece, né, pelo menos para mim, da Constituição com relação à possibilidade de reeleição dos presidentes das casas, né? O texto é mais claro do que água cristalina, né? E mesmo assim teve alguns ministros que entenderam que podiam. Bom, mas enfim, então essa máxima do Supremo ela está em xeque. Mas, via de regra, o Supremo, quando concede a liminar, julga no mesmo sentido depois, e quando não concede, também, né? Mas agora, nem tanto essa máxima está sendo observada. Só isso. Muito obrigado. Até não sei, a título de informação, eu não sei se ele concedeu ou não concedeu. Não, acho que não. Eu acho que não foi examinado ainda. Não foi examinado. Acho que está para aparecer da PGR. Tá. Eu não sei se está para distribuição ou foi encaminhado para parecer da PGR. Aí depois é que vem a liminar, né? A apreciação da liminar, no caso. Sim. Mas, enfim, mais uma vez agradeço aí a participação de todos, desejo aí muita saúde, né? Peço que eu estou convocando para a próxima sessão, né? E semana que vem, em função dessas questões de metas do CNJ, nós teremos 2 sessões. Uma sessão terça-feira, e uma sessão na quarta-feira e uma sessão na quinta-feira, de 16 e 17 às 14 horas. Então, eu conto com a presença, compreensão de todos os desembargadores, também o Ministério Público, enfim, demais advogados, para que a gente possa aí limpar a banca, né, limpar a mesa, por assim dizer. As gavetas também. Para atender aí as resoluções do CNJ. Tá bem, então, muito obrigado. Estou encerrando a sessão. Presidente. Boa sorte. Senhor presidente, antes do encerramento, eu não sei se quando eu estava falando ali, até fiz referência ao doutor Amilcar em relação às notícias que nós temos recebido do general Padilha em relação à saúde do general Mioto, mas teve um problema de comunicação. Eu não sei se eu consegui completar o que eu estava falando. O coronel Brum disse que não. Então, nós temos recebido aí, doutor Amilcar e eu, diariamente, um parecer sumário da evolução do general Mioto, por gentileza do general Padilha. E o importante é que ele está se recuperando. Vou ler só o último parágrafo aqui. Os 2 últimos. O paciente encontra-se lúcido, coerente, boa interação, hoje mais disposto e aceitando melhor dieta. Paciente de disfunção respiratória limítrofe,
seguem vigilância respiratória, quadro mantido preservando a hemodinâmica e a função renal. Quer dizer, está devagarinho, está se recuperando e a gente está torcendo aqui por ele, que foi um comandante militar do Sul que muito apoio prestou para nosso Tribunal de Justiça Militar, tanto pessoal como funcionalmente. Verdade. Então, quero dizer que nós estamos acompanhando, por gentileza do general Padilha, que é amigo do doutor Amilcar, nosso amigo também, tem nos mantido informado e estamos aqui orando por ele e por todos aqueles que precisam de oração. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargador militar Coronel Maciel. Também vou colher aqui, aproveitando, enviar as condolências pelo falecimento, né? Ministro, né? Posso fazê-lo em nome do tribunal? Sim, acho que deveria, presidente. Ok. É importante que eu faça, senhor presidente. Muito obrigado, então. E qualquer alteração aí, se vocês puderem informar, nós ficamos agradecidos. Aí estamos todos na torcida, muita fé, né? A recuperação do cientista-geral Milton. Grande abraço, então, a todos e até... Boa tarde. Até logo, doutor. Boa tarde.